Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de junho de 2025, estamos novamente aqui reunidos, caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme estar com os irmãos toda quinta-feira, podendo meditar numa passagem da Escritura Sagrada. Nesse caso, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e, em especial, nós estamos vendo como o Senhor tem nos conduzido em meio aos momentos difíceis da vida. Nós vamos pedir ao Senhor nesse momento que Ele nos ajude, que Ele abra o nosso entendimento, nos dê capacidade para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito e santo, graças te rendemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o nome. Queremos te engrandecer, Senhor, porque sabemos que Tu és grande, Tu és tremendo, incrível, enorme. O Senhor, meu Deus, é imenso e na sua imensidão o Senhor manifesta cada um dos seus atributos. O Senhor é santo, justo, perfeito, íntegro, criativo. O Senhor também é bondoso, amoroso, misericordioso, longânimo, compassivo. Que bom, Senhor, podemos experimentar isso do Senhor e encontrar isso na Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, que nesse momento, meu Pai, quando nós estamos aqui, diante de uma TV, diante de um celular, meditando na Tua palavra, que à medida que, Senhor, nós estivermos passeando pelas Tuas palavras, possamos encontrar conforto para a nossa alma, orientação para a nossa vida, que o Senhor fale conosco. É assim que nós te oramos, meu Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós estudaremos hoje dos versículos 27 a 38. Atos, capítulo 27, de 27 a 38. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Queridos, a morte geralmente é o momento mais difícil de cada um de nós. Seja enfrentando a morte de alguém a quem nós amamos, seja de alguma maneira até as pessoas enfrentando a própria morte, um diagnóstico terminal e assim por diante. Esse momento de crise, meus irmãos, revela muito sobre quem nós somos, o que nós pensamos e principalmente o que nós cremos. Esse é o momento que nós vemos pessoas que mantêm suas esperanças e expectativas completamente fincadas aqui na terra, onde a sua única esperança de vida é nas coisas que conquista. Geralmente essas pessoas se deparam com ou apatia ou com desespero. Outros têm uma fé fincada no Senhor e uma expectativa e esperança de algo futuro, de algo depois da morte. Para esses, em muitos casos, tranquilidade e esperança. Como nós reagimos à crise, então, tem muito a ver não com a crise, notaram? Porque duas pessoas passam pelas mesmas circunstâncias,
Duas pessoas estão em camas ladeadas em um hospital, ambas com o mesmo diagnóstico. Uma responde com fé, outra responde em incredulidade. Um responde em esperança, outro responde em desespero. E é justamente esse aspecto da ação da fé sobre os momentos de crise que o texto que nós acabamos de ler vai nos falar. O apóstolo Paulo esteve preso na Cesareia, mas tinha recorrido para Roma. Ele precisava ir. Juntou-se um grupo de prisioneiros e finalmente Festo o encaminha para Roma para responder diante do imperador. Vai com ele um grupo de soldados e em especial um comandante chamado Júlio. Eles embarcam no navio primeiramente, um navio pequeno, mas no porto seguinte tomam um navio maior. A ideia era seguir reto para Roma, já que vinha um navio da região do Egito trazendo trigo e esse navio ia diretamente para Roma. Esse navio alexandrino começa a encontrar dificuldades por causa do vento. O vento não está ajudando, por isso mesmo eles demoram bastante para chegar até a ilha mais próxima, a ilha de Creta, mas com muita dificuldade eles conseguiram chegar até um lugar chamado Bons Portos. Infelizmente, eles não ouviram o apóstolo Paulo, que disse que era melhor eles ficarem ali, mas eles acharam que o porto não era ideal e que eles precisavam navegar um pouco mais para encontrar um porto melhor. Acontece que no momento que eles zarparam, porque tinha um momento que parecia que as tempestades iam dar uma folga e pareceu um vento que favorável, eles tomaram isso como uma oportunidade e alçaram as âncoras, foram ao mar, mas logo em seguida apareceu um tufão, um vento enorme, que já é costumeiro naquela região, o chamado Euroacleão, e eles foram empurrados para o meio de uma tempestade, e nessa angústia de estar no meio da tempestade, é o que nós estamos vendo desde a última semana para cá. Eles estão há dias nessa dificuldade. É tanto que o texto no versículo número 27 vai dizer que eles já estão agora há 14 dias. Toda a esperança já foi-se embora. O texto nos disse isso no versículo 20. Já faziam dias que eles não viam nem sol, nem estrelas. Eles não têm a menor ideia onde estavam. Eles tinham perdido as condições de navegação. Eles tinham perdido toda a orientação. Eles estavam à deriva no mar, orando, pedindo para que não afundasse. Era a única coisa que eles podiam fazer. Não tinham controle nenhum mais sobre o barco. A primeira providência foi recolher o barco salva-vidas, o bote, mas agora o máximo que eles puderam fazer é aliviar o barco para que o barco pudesse navegar sem profundidade. Já passaram-se 14 dias e o texto começa a nos mostrar, meus irmãos, como é que a fé desses homens, dessas pessoas, vai reagir à crise. Mas em meio à fé desses homens vacilantes, o texto nos mostra também a fé que o apóstolo Paulo possuía. Então nós vamos ver esse contraste entre a incredulidade e a fé. Nesse ponto, então, meus irmãos, nós vemos como a fé de Paulo é importante nesse momento e como a incredulidade faz as pessoas sofrerem. O texto nos mostra, em primeiro lugar, meus irmãos, aí dos versículos de 27 a 32, a fé genuína, ela não nega a realidade, ela sabe das coisas como elas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo ela enfrenta as coisas com os recursos divinos e não com os recursos humanos. Versículo 27 em diante. O texto nos diz que já é a 14ª noite, 2 semanas no mar. Se fossem 2 semanas navegando de forma tranquila, tudo bem, mas não foram. Foram 2 semanas em completo desespero. Já parou para pensar o que é isso? Dia e noite, em uma chuva constante, em uma ventania constante, o mar agitado, sob pressão o tempo inteiro. É assim que esses homens estão. São 14 dias direto. Há um estudioso que diz que entre a ilha de Creta e a ilha de Malta, que é onde eles vão parar, se realmente passassem em linha reta com o vento, daria uns 800 quilômetros. E realmente, pela conta, daria nessa faixa de 2 semanas, por volta de 14 dias. Então eles foram praticamente em linha reta. O vento os pegou de lado e os empurrou em direção à ilha de Malta. Claro, eles não sabem disso ainda, nem Paulo sabe onde está também. Mas o texto mostra então que é compatível a distância que eles percorreram com o tempo. 14 dias de barco sendo empurrado pelo vento, completamente à deriva. O texto nos diz que eles estavam no meio no outro lado, no mar
Adriático. O termo mar Adriático era justamente essa região que comporta ali, é dividido com o mar Egeu, e temos o mar Adriático que comporta entre a ilha de Creta e a ilha de Malta. Então eles dividiam o mar em essas partes e davam nomes diferentes. O texto diz que era meia-noite. Então nota que eles estão em plena escuridão, não dá para ter iluminação aqui tão simples, eles estão se virando como podem, está todo mundo apreensivo, 14 dias já debaixo de chuva, e os marinheiros pressentiram que estavam se aproximando de terra. Como é que os marinheiros pressentiram esse negócio? Na verdade, meus irmãos, não era tão difícil assim. Em primeiro lugar, porque como eles navegavam muito, eles tinham alguns sinais. Primeiro, barulho de onda batendo em praia. Então eles provavelmente escutaram barulho. Alguns falam de cheiro, inclusive, o cheiro de terra. Quando se passa muito tempo no mar, as pessoas começam a sentir cheiro da terra. Do jeito que a gente faz quando a gente está na terra e sente cheiro do mar. Então as pessoas começam a sentir um cheiro melhor, o cheiro em direção da terra. Então eles começaram a sentir que estavam perto do mar, estavam perto da praia. Porque eles começaram a ouvir o barulho, começaram a sentir algum cheiro, alguma coisa do tipo. A sensação era, estamos chegando perto do mar. Até a forma como o mar se move também muda. Nesse ponto o texto diz que era meia-noite. Então eles não estão dormindo, tá vendo? Está uma confusão e os marinheiros estão tentando ver o que é que vão fazer agora. Porque você pode pensar assim, ótimo, estão chegando perto da terra, então isso é melhor. Pelo contrário, estar chegando próximo à terra era ainda mais perigoso. Lembra? Porque eles estão completamente à deriva. Eles não têm nenhum tipo de controle sobre o navio, estão tentando fazer o que podem. E o grande risco está justamente quando eles veem agora versículo 28. Porque o texto diz, eles começaram a pensar, estamos chegando perto da praia, o que é que a gente faz quando não tem visão nenhuma? Porque eles não têm visão, porque a tempestade está fechando tudo. É meia-noite, não tem iluminação, não existe farol, essas coisas assim na região. Eles estão no meio de uma tempestade, então está chovendo e eles não conseguem acessar tão fácil a iluminação nesse sentido. Então, como é que se sabe que está chegando perto da praia? Se jogava um prumo, aí versículo 28, uma peça de corda com um peso embaixo. Jogava essa peça do barco para baixo, quando ela bate no fundo, a pessoa sente na corda, puxa-se a corda e aí se mede as braçadas. Quantas braçadas tinha até o fundo para saber qual é a distância. Na primeira vez que eles mediram, versículo número 28, diz que eles mediram 20 braças. 20 braças, 30 e poucos metros, 35, 37 metros mais ou menos. Está fundo ainda, tá tranquilo. Tá não, porque o texto diz que passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e já são 15 braças. Já diminuíram 5 braças. Isso equivalia de 37 metros mais ou menos para 27 metros mais ou menos. O que significa dizer que, com base nessa medição que eles fizeram, o navio estava chegando cada vez mais próximo de uma área rasa. Então ele estava se aproximando realmente de uma área rasa. Podia ser, de repente, os bancos de areia lá de trás, mas querendo ou não, era perigo. Então eles não podem continuar avançando. O navio tem que ser parado, que é a providência que eles tomam aqui no versículo número 29. Na verdade, eles estavam a menos de 1 quilômetro, 500 metros da praia já. Então era muito perto. Qual era o risco que se tinha? O texto diz que eles fossem bater com um lugar rochoso, que era a grande preocupação. Veja, esse naufrágio aqui não acontece em alto mar, ele acontece justamente na beira da praia, que é o lugar mais perigoso. Porque como a areia vai subindo e a região fica mais rasa, as ondas ficam mais agressivas. E aí onde ela joga o navio para cima de tudo. E se tem uma praia com muita pedra, eles iam morrer todos, porque o mar ia jogar todo mundo em cima de pedras. Qual é o medo deles? A gente não sabe para onde está indo, o navio está sendo empurrado para a praia, vai bater em pedras, vai se espedaçar, a gente vai ser esfregado nessas pedras a noite todinha e vai morrer todo mundo. Daí algumas providências. Qual foi? Versículo número 29 diz que eles passaram a lançar 4 âncoras na região da popa, a parte de trás do barco. O que é que eles estão tentando fazer? 4 âncoras logo uma vez. Não uma, duas, mas 4. Para que isso? A tentativa é fazer com que o navio deixe de continuar a ir em frente, para que ele trave. E 4, justamente porque, como está batendo o mar logo atrás, está empurrando eles para frente, eles estão tentando frear o navio. Para frear o navio, 4 âncoras estão sendo lançadas atrás. Eles estão tentando salvar o navio de todas as maneiras. Nada mais justo. Eles estão tentando salvar a própria vida. Nós vamos ver que isso aqui é completamente possível.
Mas a grande questão aqui, meus irmãos, é que eles não têm fé nenhuma naquilo que o apóstolo Paulo tratou lá atrás. Porque o apóstolo Paulo tinha dito para eles que o Senhor tinha dado todos eles para Paulo e que ninguém morreria. Versículo de número 24. Paulo disse: eu vi um anjo, o anjo veio a mim e me disse: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então eles tinham uma promessa da parte de Deus, mas eles não estão confiando que Deus vai fazer isso. Tomar a providência de jogar âncora não tem nada de errado, mas olha o que é que eles vão fazer no versículo 30. O texto nos diz que eles vão tentar fugir. Versículo 30 diz que procurando os marinheiros fugir do navio. O que é que eles sabem? Que as condições do navio vão fazer com que ele encalhe, mas quando ele encalhar, onde vai estar o risco? Quando ele encalhar, é que vai ser perigoso. Então eles estão tentando encontrar uma maneira de escapar. E eles estão tentando fazer isso fugindo com o barco. O texto diz que eles tentaram pegar o bote e descer com o bote. Eles inventaram uma mentira muito boa. O texto nos diz que eles inventaram a mentira de que eles iam lançar âncoras dianteiras na proa, tá vendo? Versículo número 30, na parte da frente. Ok, está explicado. Por quê? 4 âncoras atrás, pode segurar a parte de trás do barco, mas o barco vai ficar se jogando de um lado para o outro. Então, a gente desce e joga a âncora na parte da frente também, por fora do barco, e a gente consegue prender a frente do barco também. Aí o barco não vai correr o risco do barco sair se mexendo e ir em frente. Parecia um bom plano, mas eles estão fugindo. Se você prestar atenção, o texto diz que eram literalmente os marinheiros. Quem não estava nesse plano? Os soldados não estavam nesse plano. Os passageiros, demais passageiros não estavam no plano. O centurião não estava no plano. E também os prisioneiros não estavam no plano. Somente os marinheiros. O que então indica é aqueles camaradas, versículo número 11, que o centurião acreditou no piloto e no mestre do navio, e indica foram eles que planejaram essa saída. Lembra que o primeiro ato deles foi recolher o barco e colocar o barco salva-vidas dentro do barco maior? Eles iam baixar o barco agora para descer. E eles começaram a fazer isso. Eles começaram a botar o barco para o lado de fora. Mas o barco não cabia todo mundo, porque o texto vai nos dizer, no versículo número 37, que eram 266 pessoas. É muita gente. É um Titanic, não cabe todo mundo naquele barquinho, não vai dar. Então o que é que eles pensaram? A gente finge que vai fazer, joga todo mundo dentro desse barquinho e foge, e eles ficam para trás. Eles estão tentando encontrar uma saída para não precisar enfrentar o naufrágio daquele navio. Mas Paulo foi muito esperto nessa hora, porque o texto nos diz, versículo de número 31, que Paulo foi então procurar o centurião e os soldados, versículo 31. Disse Paulo ao centurião e soldados. Paulo se ligou que ele não precisava fazer aquilo. Gente, Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. Paulo sabia como fazer e ele sabia como funcionava uma embarcação. Ele sabia que não precisava daquelas âncoras lá na frente. Ele sabia que não precisava todo mundo dentro de um barco. E eles já estavam descendo do barco. Acontece que Paulo chega então para o centurião e para os soldados, que é quem vai ficar para trás. Paulo diz assim: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Paulo não está dizendo que os soldados não poderão salvar os marinheiros. Ele está dizendo, se os marinheiros saírem, morre todo mundo que está aqui. Paulo está simplesmente dizendo, se os marinheiros abandonarem o barco, que é uma coisa de uma ética ridícula, porque a gente sabe que a ética é que o marinheiro, que o capitão é o último a largar o barco, no caso aqui eles estavam se mandando mesmo. Paulo diz, se eles largarem o barco vai ficar à deriva, um monte de gente que não sabe controlar nada, vai morrer todo mundo aqui, vai morrer. Interessante, porque Paulo tinha a promessa de Deus de que ia escapar, por isso que Paulo diz, vocês não vão escapar. Paulo está dizendo que os soldados e o centurião não vão escapar. Paulo diz, se eles saírem, vocês morrem. Paulo não está dizendo, eu morro, porque Paulo diz, eu vou escapar, mas vocês não vão escapar. A questão toda aqui, meus irmãos, é que esses homens estão tentando resolver a própria vida com base nas suas próprias engenhosidades. Está vendo? Eles tramam, eles dão um jeitinho de arrumar as coisas, eles tentam escapar da situação de crise, eles tentam montar um esquema para conseguir resolver os seus problemas. Quando os homens não têm fé, eles tentam resolver os seus problemas com esquemas. Eles tentam fugir
eles tentam dar um jeito, eles tentam passar por cima dos outros. Os homens não tinham piedade nenhuma de quem ia ficar para trás e quem ia morrer. Eles só queriam salvar a própria pele. A ausência de fé, meus irmãos, leva os homens a agirem em defesa própria, em salvamento próprio, mas ao mesmo tempo fazendo coisas terríveis, por meio de tramóias, por meio de artimanhas, mentiras, traições. É isso que eles fazem, é isso que esses homens fazem. Deus tinha um propósito para eles, mas eles não acreditam em Deus. Mas é interessante, queridos, que em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo não está com medo de que o navio vai afundar com eles dentro, eles vão morrer. Porque Paulo tinha uma promessa da parte de Deus que todos iam escapar. Nesse sentido, a fé genuína nota a realidade. Ele não vai dizer, vai dar tudo certo, o decreto. Não diz nada disso. Ele não diz simplesmente, mas se aperrei não, que as coisas vão melhorar, vou orar aqui e vai acabar a tempestade. Não, foi 14 dias de chuva nas costas. Mas Paulo é muito consciente disso. Se ele sair, a gente morre. Note, Paulo não nega a realidade, não nega as condições, mas não crê nos recursos humanos, não crê que ele próprio pode resolver, está vendo? Paulo não dá um passo tentando resolver a situação, no sentido de mudar as circunstâncias. Paulo só crê que o Senhor vai resolver. A fé verdadeira dá segurança quando todo mundo perde a esperança. A fé verdadeira, meus irmãos, nos dá a capacidade de enfrentar uma realidade difícil, momento de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de incertezas. Nos dá a capacidade de enfrentar tudo isso, entregando na mão de Deus, para que Ele resolva e não tentando dar um jeitinho. Nós somos tentados a fazer isso o tempo inteiro, a dar um jeitinho nas coisas, do nosso jeito, para enfrentarmos crise. Estamos com a crise financeira, enquanto tiver um parente que a gente saiba que pode recorrer, a gente fica tentando planejar essas coisas. Quando na verdade, em meio à crise, o que a fé faz é entregar-se na mão do Senhor e ter a expectativa e esperança de que Ele vai resolver tudo isso. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a fé genuína não se desespera, versículo de número 33, mas ela vai se manifestar de forma muito prática. Ela vai se organizar no dia a dia. Primeiro, ela não nega a realidade, mas em segundo lugar, ela é prática. Não é aquela coisa de vamos ficar aqui de mãos dadas orando. Não, vamos agir também dentro do aspecto da fé que o Senhor nos deu para exercitar. Olha como é que Paulo reage aqui a partir do versículo número 33. Ok, os soldados resolveram o problema como? Versículo 32 diz que eles cortaram as cordas do barco e mandaram o barco embora. Nesse momento, meus irmãos, quando o barquinho de salva-vidas foi embora sem ninguém dentro, os marinheiros não tem o que fazer. Todo mundo agora está com o mesmo destino, todo mundo agora está dentro do mesmo barco, não tem como fugir, não tem como correr atrás do outro barco, acabou, está todo mundo sob a mesma sentença. Foi essa a solução que os soldados encontraram aqui no versículo 32, cortar as cordas e deixar o barco cair no mar e o barquinho foi-se embora. Mas é interessante ver que o apóstolo Paulo, no versículo 3, vai ter uma atitude fantástica, quando tudo é desesperador, porque eles agora nem barco salva-vida tem mais. Lembra que a primeira coisa que eles se preocuparam lá atrás foi um barco salva-vida? Agora nem isso eles têm mais. Só tem um barco lá, sacolejado de um lado para o outro. Mas olha o que Paulo pensa no versículo 33. Enquanto amanhecia, lembra, eles começaram a notar que era meia-noite, começaram com aquelas providências, saber qual é a profundidade, depois jogaram as âncoras, teve a confusão do pessoal tentando fugir, já está amanhecendo o dia. Paulo diz assim, amanhecendo o dia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. O que Paulo está pensando? Notem, meus irmãos, qual é a providência que Paulo acha que tem que tomar. A providência que os marinheiros pensaram foi, vamos fugir da situação. A providência do apóstolo Paulo foi, vamos nos preparar para o que Deus vai fazer. Paulo está pensando em preparar a tripulação para o que Deus vai realizar, não fugir da situação. Notaram isso? Como é que Paulo faz? Paulo diz assim, meus irmãos, aliás, versículo número 33. Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. 14 dias eles estão sem comer. Opa, isso é uma informação importante. Mas por que eles não comeram? Meu irmão, você comeria no meio de uma agonia dessa, se segurando para não cair, tendo que jogar coisa para o lado de fora do navio, morre, mas não morre, chovendo o tempo inteiro na sua cabeça. Você tinha tempo para parar e fazer uma refeição? Eles estão há 14 dias sem comer, bebendo água, mas sem comer. 14 dias sem comer. Esse pessoal já está fraco, notou?
14 dias. Você passa uma semaninha sem comer, porque está doente, já fica um bagaço. Imaginou que são 2 semanas sem comer? Esses homens estão muito fracos. Eles estão fracos, eles estão com fome. Paulo diz, não dá certo, não vai dar certo. Vocês estão há 14 dias sem ter provado nada. Ninguém consegue comer numa agonia dessa, Paulo. Ninguém consegue comer nessa agonia. Talvez alguém tenha dito isso, né? Quem está pensando em comida, numa coisa que você vai morrer? Eles estão desesperados. Paulo diz, versículo 34. Olha a fé de Paulo. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Por quê? Porque disto depende a vossa segurança. Como assim comer depende da segurança? Paulo diz, Deus vai fazer uma coisa muito interessante amanhã, mas vocês precisam estar alimentados para enfrentar isso que Deus vai fazer amanhã. Comer, meus irmãos, aqui é mais do que uma forma simplesmente de ganhar energias. É uma forma de Paulo dizer, nós cremos que o que Deus vai fazer amanhã vai ser algo especial e nós temos que estar preparados para esse momento. O que é que eles precisavam? De energia para o que Deus ia fazer no dia seguinte. Paulo diz, vocês têm que comer alguma coisa. Mas não se preocupem, versículo 34. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Paulo reafirma a promessa. Notou que Paulo está dizendo, comam, não porque vocês precisam trabalhar mais. Comam porque vocês não vão morrer. A fé não parou a chuva, tá vendo? A fé não parou o barco balançando. A fé não interrompeu a tempestade. A fé fez com que ele comesse em meio ao momento ruim. Comesse em meio a uma tempestade. Como é que Paulo vai convencer esses homens a comer alguma coisa? O versículo seguinte, versículo 35, ele diz assim, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Como é que Paulo vai animar esse povo a comer se está todo mundo desesperado? Paulo vai provar a sua fé na frente das pessoas. Paulo vai dar, meus irmãos, aqui na verdade um testemunho de fé para todos eles. Paulo não está dizendo, coma gente. Paulo está dizendo, vamos comer. E quem começa? Ele. Como é que ele começa? Dando graças. Como todo judeu fazia. Como Jesus fez quando estava multiplicando os pães. Paulo não está fazendo uma santa ceia aqui não. Mesmo que as palavras estejam aqui, por exemplo, tomando pão. Mas Paulo não está fazendo a santa ceia. Eles estão comendo. Literalmente. Paulo está dizendo, vamos comer. Ele mesmo pega um pão. Ele mesmo dá graças a Deus por aquele pão, porque era assim que tinha que se fazer, agradecer ao Senhor pela comida. Ele mesmo parte o pão e ele começa a comer o pão. O que ele está fazendo é dizendo, eu sou o primeiro a demonstrar minha fé. E todos nós precisamos ter fé agora, porque nós vamos precisar de energia amanhã, quando Deus resolver salvar-nos. Por isso mesmo o texto nos diz, versículo 36, que todos cobraram ânimo e puseram-se também a comer. Todos agora, depois que viram Paulo mostrando a sua fé, todo o desespero se encerrou. Paulo mostra que é possível ter fé em meio às circunstâncias difíceis, em meio à crise. De forma muito prática, Paulo pensa, nós precisamos nos preparar para o que Deus vai fazer. Por isso a gente precisa de comida para suportar o dia de amanhã. A fé, meus irmãos, não se desespera. A fé toma providências com base no que Deus prometeu. Deus tinha prometido que eles iam se salvar. Paulo diz, nós precisamos estar alimentados para a salvação do Senhor. O texto diz que eles começaram então a comer, e versículo 37 e 38 diz que eles estavam 266 pessoas ao todo a bordo, e no versículo 38 diz que quando eles comeram, a força voltou, se animaram, voltaram a aliviar o navio e agora jogando a carga de trigo no mar. Eles estão aliviando o navio para que o navio fique mais leve, ficando mais leve, fique mais fácil de atracar, atraque mais perto do mar, mais perto da praia, consiga ir mais longe no mar, venha em direção à praia. Eles estão organizando o barco agora para atracar. Eles estão se organizando para descer do barco. Notou? Eles estão agindo agora como pessoas que têm fé. Queridos, o texto nos mostra como homens sem fé reagem diante de uma crise e como homens de fé reagem diante de uma
de uma crise. O textão nos dá duas lições para que nós possamos aprender a reagir diante dos momentos difíceis da vida com fé. A primeira lição que o texto nos dá, meus irmãos, é que nós precisamos crer nos recursos divinos e não nos recursos humanos. Nós costumamos pensar em Deus como sendo a última saída. Costumamos pensar em Deus como se fosse o último recurso. Ah não, eu estou com a gripe, eu tomo aspirina. Eu estou com a gripe, eu tomo remédio para a gripe. Não tem problema nenhum. Mas quando a gripe ficar ruim, eu penso em Deus. Não, meus irmãos, Deus é o primeiro recurso que nós recorremos. Não é o último recurso. Deus não é aquele que está para causas impossíveis e eu não preciso dele enquanto a causa for possível. Não devemos achar, não pensa que eu não vou buscar ajuda. Não, é porque eu preciso primeiro recorrer ao Senhor. Eu preciso, em primeiro lugar, meus irmãos, manifestar a minha fé sabendo que os recursos humanos, na tentativa de escapar da crise, são falhos. É o Senhor quem dá o livramento. Do Senhor vem a salvação. Precisamos aprender que a nossa fé deve nos levar primeiro para Deus e depois para as outras coisas. Primeiro para Deus. Eu preciso aprender isso com urgência. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos que a fé verdadeira me livra do desespero e, pelo contrário, me faz reagir no dia a dia de forma prática, com fé. Ao invés de ficar em desespero, angustiado porque a crise te alcançou, a fé te faz tomar decisões lógicas, esperando que as coisas aconteçam. Então, note, um tratamento vai estar no lugar correto, porque o tratamento não vai ser aquilo em que eu confio. Confio em Deus, eu confio no Senhor, mas confio que o Senhor se utiliza de um tratamento e que Ele vai usar o tratamento. Eu vou me preparar num tratamento para esperar o que Deus vai fazer. E seja o que Deus for fazer, eu espero que Ele faça do jeito que Ele quer, mas eu não confio no tratamento. Eu coloco a minha fé no Senhor para que o desespero não me alcance. Porque se eu colocar a fé no tratamento, no momento que o tratamento começar a falhar ou acontecer alguma coisa, o meu coração vai ficar pequeno, eu vou cair em angústia e desespero. Precisamos aprender a colocar a nossa fé no Senhor, de tal maneira que nós não vamos nos desesperar, porque nós vamos esperar que o Senhor realize todas as coisas. Vamos tomar nossas atitudes? Vamos, a gente vai ficar esperando dinheiro cair do céu, não vai ficar esperando as coisas acontecerem do nada, mas nós vamos confiar primeiro no Senhor e depois nas coisas. Irmãos, quando a crise aperta, bate na porta, um anúncio de um diagnóstico irreversível, uma morte declarada ou a morte de um familiar, ter fé e não ter fé faz muita diferença. O Senhor nos convida hoje a manifestarmos fé verdadeira, porque com a fé verdadeira nós vamos saber não se desesperar nos momentos difíceis, nós vamos saber que nós não precisamos contar com os homens, nós contamos primeiro com Deus, nós vamos descansar nele e nos preparar para o que ele vai fazer, confiando que ele fará sempre o melhor, independente do que os homens achem que seja o melhor. Porque o resultado oposto disso, de reagir sem fé, é sempre tentar resolver as coisas do seu jeito e de forma mais pecaminosa ainda, ficar atabalhoado e piorar o problema. E, por outro lado, a forma pecaminosa de fazer é entrar em desespero e queda livre. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a mantermos uma fé genuína, firme, em meio às nossas crises pelas quais passamos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado em nosso coração a fé, mas nossa fé é pequena, Senhor. Dá-nos fé, Senhor, necessária para que em momentos difíceis, de crise, de angústia, de sofrimentos, o Senhor seja aquele em quem nós nos agarramos, o Senhor seja aquele que esteja sempre segurando a nossa mão, para que ao invés de confiarmos em pessoas, em coisas, em circunstâncias, confiarmos somente em Ti e descansemos no nosso coração e não entremos em desespero, nos preparando somente para o que o Senhor fizer, porque o que o Senhor vai fazer é o melhor para nós. Nós te pedimos isso, meu Deus, pelo nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Fico muito feliz de toda quinta-feira estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, curte os nossos vídeos, se inscreve em nosso canal para que você possa receber sempre os nossos vídeos. Se você já é daqui, curte, comente e compartilha. Comente aqui no vídeo depois e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir também. Quem sabe assim você até espalhe um pouco da palavra do Senhor e chegue essa mensagem a pessoas que estão de repente passando por um momento difícil e precisando de fé para enfrentar essa situação pela qual está passando. Se você é aqui de Recife, você é convidado a estar conosco todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, culto seguido de escola dominical, 6 horas da noite, culto
lá na Igreja Presbiteriana Largo da Paz, na rua Motocolombó, um pouquinho antes, entre a Ponte Motocolombó e a Praça do Largo da Paz. Você é nosso convidado, tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.